na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje o primeiro programa do mês de junho. Já estamos na metade do ano. E nós temos a alegria de receber aqui meu querido amigo Fernando Santana, médico, cardiologista. E ele vem falar sobre a união entre a ciência e a religião. Vem falar de um grupo muito importante, de um grupo de estudos de médicos cardiologistas. Ele vai explicar para a gente o que é isso. De várias pesquisas, de vários artigos no Brasil, né, e fora do Brasil, nos Estados Unidos, sobre espiritualidade, medicina espiritual. Então nós vamos bater aqui um papo legal com ele, aprender o que existe hoje no mundo sobre medicina espiritual. O que a ciência está trazendo para a gente nas pesquisas. Muito bacana, muito interessante esse tema de hoje. Então, rapidinho, no segundo bloco, a gente já vai começar a conversar com meu querido amigo Fernando. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Carmen Silveira, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. E o tema dela é Em Favor da Vida, Suicídio Nunca. Então, também é um tema muito, infelizmente, né, é um tema muito atual, né, nós estamos vendo aí um número crescente de suicídios no Brasil e no mundo. Então, nós vamos falar, né, sobre a vida, suicídio nunca, e vamos falar na visão espírita, né, o que é o suicídio. Então, semana que vem, minha querida amiga Carmen Silveira, que está chegando de Portugal, que ela está já há quase um mês em Portugal, fazendo lá uma série de palestras, e está chegando, acho que essa semana está chegando ao Brasil. Vamos falar então das palestras? No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas, Rosana Zorini vai falar sobre renovação mental, evolução para o terceiro milênio. Então, 8 horas agora, quinta-feira. E no sábado, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Casa René Peça, hoje, às 20 horas, tem Célia Tomboli, que é o Evangelho musical. Já teve até aqui no nosso programa, músicas maravilhosas. E esse mês de junho é o mês de aniversário da Casa René Peça. E vão ter dois eventos importantes, bacanas, além das reuniões mensais
semanais, quer dizer, às segundas-feiras. Dia 10, que é um sábado, às 19 horas, tem o sarau lá da Casa René Peça. Já um sarau que já acontece há muitos anos, já tem, sabe, um sucesso absoluto. E depois desse sarau é o Festival de Tortas. Esse sarau tem músicas, poesias, teatro, muita coisa, muita arte espírita. Então, dia 10, sarau na Casa René Peça. Todos convidados às 19 horas. E no dia 24, às 14h30, a Carmen Silveira, nossa amiga que vem aqui semana que vem, vai fazer um seminário sobre mediunidade. E depois tem um chá colonial beneficente. Tá bem? Ok? Ó, é maravilhoso, tá? Então, esse é da Casa René Peça. Vamos falar aqui de uma palestra, então, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Dia 7 agora, quarta-feira, às 20 horas, Ana Lúcia Araújo, que é lá do Trabalhadores de Jesus, ela vai falar sobre benefícios pagos com a ingratidão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia 11, que é domingo, às 18 horas, Margarida Andrade, lá do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, lá de Niterói. Os trabalhadores da última hora. Tanto essa palestra de domingo às 18, como a de quarta às 20, elas são transmitidas ao vivo pela internet. Você assiste essa palestra ao vivo, está lá em www.cetj.org.br e você assiste ao vivo a palestra do Trabalhador de Jesus. Tá ok? No Amor e Caridade, dia 9 agora, sexta-feira, Evangelho Musical também, vai ser com a Célia Tombre, também vai estar lá no Amor e Caridade. Dia 11, domingo, Simão Pedro, da Rudeza à Caridade, com Paulo Roberto, lá do Centro Espírita Nosso Lar, lá de São Pedro da Aldeia. E na segunda que vem, Responsabilidades da Vida Conjugal, com meu querido amigo Drummond, lá do Amor e Caridade. Tá ok? Então, essas são as palestras desta semana. E nós vamos passar agora, então, a um apoio cultural rapidinho e já voltamos já para a gente começar a conversar aqui com meu querido amigo Fernando. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus.
Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, meus irmãos, nós voltamos do nosso apoio cultural e antes de começarmos a conversar com o Fernando, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa estar aqui junto com vocês, numa sintonia boa, bacana, para que a gente possa receber aqui a ajuda dos espíritos amigos do programa, que são responsáveis pelo nosso programa, que possa nos inspirar meu querido amigo Fernando, para que a gente possa fazer um programa que possa tirar o máximo de dúvidas, né? Porque a gente sabe que não conseguimos tirar o máximo de dúvidas, mas com certeza vai ser bem esclarecedor. Nós ainda continuamos sem o telefone, nosso telefone está com defeito, não está funcionando, mas nós estamos aqui no Facebook, com o programa ao vivo passando. Se você quiser mandar aqui para o programa aqui, via Facebook, aqui uma pergunta, pode mandar que eu faço aqui ao vivo, tá ok? Aqui no Facebook, está no meu Facebook do programa aqui, não, está no meu nome, do Renato Fragoso, tá? Só entrar no meu Facebook. Eu vou compartilhar no Espiritismo em Foco, né? Com a página. Então vamos juntos então agora fazer a oração com o Fernando. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, Renato, Marco e todos os nossos amigos telespectadores. Querido amigo Jesus, esteja conosco, Senhor, nesse momento em que estamos prestes a iniciar aqui o programa Espiritismo em Foco dessa segunda-feira, banhando a todos nós nas suas vibrações de amor, no seu conhecimento, na sua bondade. Que bons espíritos que protegem aqui a cada um de nós, nossos guias, assim como aqueles que amparam e protegem a esse programa, cujo foco principal é a divulgação da doutrina, estejam conosco, fazendo com que nosso verbo flua fácil, tranquilo, num ambiente de harmonia, de paz e de muita tranquilidade. Pedimos ao nobre espírito do Dr. Bezerra de Menezes, patrono das exames de todo o país, de todo o mundo, que ele nos inspire, tornando a nossa fala facilmente compreensível e que ela possa tocar aí aos corações e às mentes daqueles que nos ouvem. Graças a Deus. Ok, graças a Deus. Eu esqueci de falar que o Fernando, ele é da Amilagos, né, da Associação Médica Espírita, e também do Leon Denis, do CELD, Centro Espírita Leon Denis, aqui de Cabo Frio também, na rua Piracicaba, número 1. É isso, Fernando? Isso aí. Fernando, vamos começar a conversar. Você é médico, cardiologista, você faz parte do GENCA, que é o Grupo de Estudos de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Eu gostaria que você falasse desse grupo, o que é esse grupo, para depois a gente começar a entrar nas perguntas. É um prazer, Renato. Há alguns anos atrás, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela não possuía nenhum grupo especialmente dedicado a estudo de espiritualidade, de qualquer bandeira religiosa que fosse. E há mais ou menos uns 4 anos, um ex-colega meu de residência lá de São Paulo, o Dr. Álvaro Avezum, resolveu, ele é espírita, o Álvaro é espírita, morava em Uberaba, né, fez faculdade de medicina em Uberaba, nasceu em berço espírita e frequentou durante toda a sua adolescência a casa do nosso querido Chico Xavier. Então é um homem que tem uma cultura espírita muito grande e ele prosseguiu nessa cultura mesmo depois
de ter ingressado na escola médica e depois mudou-se para São Paulo, onde fez residência e vive até hoje. Pois então esse médico decidiu fundar, ele achou por bem fundar, provavelmente por inspiração já de bons espíritos, um grupo de estudo de espiritualidade em medicina cardiovascular. E propôs isso na reunião dos departamentos da SBC. Ele é um médico muito famoso, muito conhecido dentro do meio da cardiologia nacional e até mesmo internacional. E, a princípio, ele foi recebido, sim, com boa vontade, mas até com brincadeiras, com gozações. Você no anfiteatro vai precisar de quantas cadeiras para os vivos, quantas para os mortos, né? Essas brincadeiras assim que a gente sempre sabe que acontece. Mas ele não ligou e ele reuniu um grupo onde ele chamou o Dr. Roberto Sporcati, que é professor adjunto de cardiologia da UERJ, meu colega da época de UERJ, um grande amigo, e o Dr. Mário Borba, do Rio Grande do Sul, e os três compuseram a primeira diretoria do GENCA, o Álvaro como presidente, Roberto como vice-presidente no Rio de Janeiro, Álvaro em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, o Mário Borba. E começaram a divulgar esse trabalho, por quê? Porque já no mundo havia um grande movimento, especialmente em grandes universidades como Harvard, nos Estados Unidos, Oxford, na Inglaterra, Stanford, nos Estados Unidos e várias outras, um movimento em torno do estudo, do impacto da espiritualidade, do otimismo, da fé, da prece, em vários tipos de doença, incluindo a doença cardiovascular. Como a doença cardiovascular é a maior causa de mortalidade no mundo, né? O infarto agudo do miocárdio é o que mais mata no mundo inteiro, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia. Então, obviamente, eles são doenças muito estudadas sob todos os aspectos. E aí o Álvaro iniciou esse trabalho e logo no primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde teve a presença marcante do GENCA, vários médicos famosos ingressaram no grupo, se prontificaram a fazer palestras, a fazer estudos, reflexões. As salas iam ficando lotadas, 150, 200, 300, às vezes até 400 médicos numa só sala para escutar sobre espiritualidade. E o que é mais interessante, eu acho que isso foi uma grande sacada do Álvaro e do Roberto, eles não procuraram se ater apenas à doutrina espírita. Eles abriram para qualquer outra... Os dois são espíritas, tanto o Álvaro quanto o Roberto. Sim. E tanto o Mário também. Mas eles abriram para todos. Então, dentro do GENCA existem católicos, existem judeus, existem ateus até, mas que estão interessados em ver o porquê que acontece alguma coisa diferente quando a gente coloca a espiritualidade no meio. Então, isso foi muito bacana e nesse último congresso da Societe, tanto eu aqui em Cabo Frio, quanto o Sérgio Menezes, que fazemos parte do GENCA, né? O Sérgio é um colega que também já veio aqui no programa várias vezes, nós fomos convidados a participar como palestrantes e coordenadores lá de um dos dias lá das atividades do GENCA, e eu fiquei muito emocionado no dia que eu participei, porque numa mesa, coordenando uma mesa junto ao Álvaro, ao Roberto, ao Mário e mais a um outro colega lá do Rio, nós estávamos com o auditório lotado, 200 pessoas, uma coisa assim emocionante, e o Roberto, ele se emociona, tendo dificuldade até de falar, né, quando ele menciona toda a trajetória do grupo até chegar ali onde ele estava, e dizendo que mesmo depois de mais de 35 anos de vida acadêmica, ele nunca experimentou uma emoção tão grande quanto aquela que ele experimenta no GENCA. E aí eu finalizo dizendo que realmente a gente apresenta essa emoção todas as vezes que a gente fala de Jesus, todas as vezes que a gente fala sobre aquilo que ele nos dizia. E aí, assim, pela primeira vez, né, você ter a coragem de falar para tantos e tantos médicos famosos, diretores de universidades, de serviços, você falar
sobre espiritualidade, você falar sobre o Cristo, você falar que o médico tinha que descer do seu pedestal e escutar com mais carinho, com mais consideração os seus pacientes. Nossa, isso foi uma coisa muito bonita, sabe, Renato? Então vocês começaram então a fazer esses estudos, essas pesquisas, né? Vendo pesquisas de outros países, como você falou aí, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, vou fazer uma primeira pergunta sobre esses artigos que você tem aí, com certeza. Nas religiões, em todas, né, se fala muito em fé. E nós sabemos que tem muito a ver a fé com saúde. Eu gostaria que você falasse para a gente das pesquisas que existem nesse campo, em que a fé, ela realmente interfere na saúde, na cura das pessoas, na melhora. O que você tem para falar para a gente sobre esse tema, fé e saúde? A sua pergunta vem muito a calhar, né? É muito apropriada, mas eu não sou capaz de te falar apenas de um artigo, porque são tantos, que se eu fosse me ater a um só, eu estaria sendo injusto para com os outros. Então, eu acho interessante falar para você sobre um conceito médico, né, um estudo denominado meta-análise. O que é uma meta-análise? Uma meta-análise é quando você pega todos os estudos sobre determinada doença, sobre determinado tratamento, sobre determinado teste diagnóstico, reúne todos eles num só e tira um resultado a partir disso. Ou seja, você pega tudo que foi feito, por exemplo, com uma determinada droga para tratar o colesterol. E aí você soma todos esses estudos e diz, não, realmente esse medicamento é bom para tratar o colesterol. Eles fizeram isso com espiritualidade, religiosidade, dando uma perspectiva global sobre isso, envolvendo centenas de estudos científicos publicados nos últimos anos. E aí, o que os cientistas chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão do seguinte, que quando você considerava, sob uma perspectiva global, todos os estudos, você tinha muitos furos, muitos defeitos. Alguns estudos eram mal feitos, alguns não tinham um controle ideal, alguns não eram adequados do ponto de vista científico para uma boa análise. Mas, mesmo se nós tirássemos esses estudos com limitações metodológicas, mesmo se nós fôssemos o mais rigorosos possível com os resultados a serem analisados, nós encontrávamos que as pessoas que têm uma religiosidade maior, seja em que doutrina for, que frequentam mais a igreja, ou o culto religioso, ou a casa espírita, as pessoas que rezam mais, as pessoas que acreditam em um Deus, em um ser, em algo após a vida, em uma continuidade, elas morrem menos de câncer, morrem menos de infarto, elas têm mais propensão, ou menos propensão a ter dor crônica. Enfim, elas são pessoas mais saudáveis. E isso não é um único resultado, foram vários resultados que foram se superpondo. Alguns deles bastante impressionantes, envolvendo grande número de pacientes, mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil pacientes. Outros menores, envolvendo 100, 200, 500 pacientes, uma amostra menor, mas nem por isso menos válida. Eram objetivos diferentes. Então, qual a recomendação hoje de grandes universidades, como eu estava comentando com você antes do início do programa, como Harvard, como Cambridge, como Oxford? A recomendação é, você deve ter uma fé,
você deve procurar meditar, você tem que ter um tempo para fazer uma prece, para rezar, para acreditar em alguma coisa, porque isso irá produzir benefício para o seu organismo. Isso vai melhorar as suas células. Isso vai diminuir a probabilidade de você adoecer. Em outras palavras, como diz o nosso orientador espiritual, o Dr. Herman, lá no CELJ, né? Ele costuma dizer sempre, converse com as suas células, bata um papo com elas, diga para que elas melhorem, entendeu? Vibre positivamente por elas. Aquilo que antes era ensinado apenas nas casas espíritas ou nas obras espíritas, as obras de André Luiz são pródigas em dizer isso, né? A força do pensamento, né? A força da fé, da crença verdadeira. Hoje em dia a ciência veio a comprovar. Então já não é mais alguma coisa que nós espíritas achamos ou que outras religiões pregam, mesmo sem entender direito. Nós temos essa vantagem do estudo, né, mais aprofundado. Não, hoje isso é algo comprovado por pessoas que não são espíritas, pessoas da ciência, pessoas do meio acadêmico. Então, o GENCA é uma união do meio acadêmico com a espiritualidade. A ciência espírita nada mais é do que a comprovação científica de algo que Kardec já veio mostrar através da codificação espírita há quase 2 séculos atrás. Né? Eu prestei atenção na sua explanação sobre o GENCA. Você citou que as doenças do coração são as que mais matam. Isso mesmo. São sim. Por quê? É estresse do homem moderno, é alimentação do homem moderno, as preocupações do dia a dia, falta de dinheiro. Por que o coração mais mata hoje do que antigamente? Na realidade... Não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas é uma curiosidade minha, que eu estou preocupado com esse troço. A doença... Tem a ver sim. Tem a ver sim. A doença coronariana sempre foi a maior causa de morte. Tanto hoje como há 100 anos? Há 100 anos eu não posso te dizer, porque não existiam assim estatísticas tão boas. Mas desde que você, mas desde como que médico... eu me formei há 32 anos. Há 32 anos, as doenças cardiovasculares já eram as maiores causas de morte. Por que isso ocorre? Por que ocorre? Né? A doença aterosclerótica, ela não poupa, né? A aterosclerose, ela não poupa classe social, ela não poupa etnia, ela não poupa países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, riqueza ou pobreza. Ela acontece em todos. Ela tem uma base genética forte? Tem uma base genética forte. Aqueles que vêm de família que tem esse tipo de doença têm 10 vezes mais chance de ter a doença do que aqueles que não pertencem, que não têm familiares que tenham essa doença. Mas, além de tudo, ela é uma doença muito do homem moderno. Por quê? Alimentação incorreta? Conta, sem sombra de dúvida, conta. Tabagismo ou drogas outras, né, não tão lícitas assim, também é um fator de risco. A alta prevalência atual eu digo, nos últimos 30, 40 anos, do diabetes, que é um grande fator de risco. A obesidade, né? O estresse, que atualmente é muito mais importante do que era no passado. Mas no passado existia também, com outras coisas diferentes, mas existia. Não é justo a gente dizer, o estresse é algo só de agora, não. Nossos avós também tinham estresse, por outros motivos, mas tinham também. E é muito difícil você medir estresse. Mas no homem moderno existe uma pressão muito grande. Uma intensidade maior. Uma intensidade assim, você tem que ganhar, você tem que se sustentar, você tem que prover os seus, você tem que cumprir os seus compromissos, você tem, né, que estar em vários lugares. Do jeito que você está falando, andar da carruagem, daqui a 1000 anos, vão continuar do mesmo jeito. As doenças cardiovasculares vão ser as porque maiores. provavelmente
em termos de causa, eu não posso dizer que não vão. O que eu acho que vai mudar é assim, à medida que a Terra vai mudando de patamar, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e essa mudança certeza. você sabe que é uma transição de 500 anos, 400 anos, não é uma mudança para daqui a 10 anos. É uma mudança que já vem ocorrendo já há algum tempo e que ainda vai demorar mais algum tempo a ocorrer. À medida que isso vai acontecendo, as pessoas vão mudando seus hábitos e vão mudando também as suas vibrações. E a carga que nós jogamos com as nossas emoções dentro das nossas células, dentro das artérias, há mais de 2.500 anos os chineses já reparavam isso, que isso produz realmente alterações nas células. Só que eles não sabiam o que era a célula, eles não sabiam interpretar isso. Hoje em dia, a gente sabe interpretar que nós produzimos alterações na bioquímica celular e que nós estamos agora começando a entender como que essas alterações se processam a nível do nosso DNA, a nível das nossas mitocôndrias e outras coisas mais complexas que não cabe aqui a gente aprofundar e que com certeza fazem parte do mecanismo da gênese da aterosclerose, que é a doença mais comum. A aterosclerose é mais comum que o câncer? Muito mais comum. Extremamente mais. Não dá nem para o começo, entendeu? Então, assim, é uma doença que você vai mudar à medida em que você for se depurando, à medida em que você for adquirindo hábitos mais saudáveis. Então, por exemplo, eu tenho que me exercitar, mas eu não tenho que me exercitar agora, depois que eu já estou idoso. Eu tenho que me exercitar sempre. Isso tem que ser cultural em mim. Desde criança, eu tenho que ser ensinado a isso. Ensinado que isso daí é uma necessidade. Não interessa que eu goste ou não goste. Isso não está em discussão isso. Né? Você deve fazer as coisas bem feitas. Eu devo me alimentar bem? Não é que eu devo me alimentar bem para que as pessoas digam, olha que legal, ele se alimenta bem, ele é bonito, ele tem um corpo. Não, eu devo me alimentar bem por uma questão de saúde. Você está entendendo? Agora, isso daí, Marco, isso muda em 1 ou 2 anos? Isso muda em 10 anos? Não. Isso leva 3 gerações para mudar. 4 gerações. Isso é uma coisa progressiva. Agora, as pesquisas atuais, elas têm mostrado que as pessoas que fazem isso, elas adoecem menos, elas morrem menos, elas têm menos problemas de saúde. E isso está comprovado, entendeu? Então, hoje, com 60 anos, eu sou o caso perdido. Eu não vou mais fazer ginástica. Eu não diria para você que você era um caso perdido. Você faz. Você faz. Porque a gente... Na próxima encarnação. A gente conhece pessoas... Eu vou entrar melhor na coisa. A gente conhece pessoas, né, como as pessoas que gostam de defender os maus hábitos, falam assim, o meu avô tem 90 anos, fumou a vida inteira, bebeu cachaça a vida inteira e tem 90 anos e vive muito bem. É verdade. Então eu não posso dizer assim, nossa, você é caso perdido. Talvez você seja como o avô do colega. Não é verdade? Agora, se você colocar a pessoa dentro de uma estatística, aquele que fuma, aquele que bebe, ele vive 90 anos? Não, em geral não. Em geral, a maioria vai antes, né? Então, assim, em medicina, o que é legal na medicina é que... Assim, sem falar da parte espiritual, né? Que é isso aí que é o exatamente. Os franceses, eles têm um ditado que diz assim, la médecine comme l'amour, ni jamais, ni toujours. Na medicina, como no amor, nem sempre, nem nunca. Entendeu? Então, assim, não existe regra na medicina. Não existe uma coisa assim, é sempre assim. Existem sempre as exceções. Mas as exceções nada mais fazem do que confirmar a regra. Não é verdade? É verdade. Teve uma pergunta do Renato aí sobre a fé e a saúde. Aí disse que quem tem fé vive melhor de saúde. Tá. Mas a gente está acostumado a ver muita gente aí dobrando o joelho, com fé, e está numa situação de saúde complicada. Isso aí foi por quê? É porque a fé foi pouca?
Teve pouca... A fé é fraca? A fé é fraca? Porque tem gente que falou que a fé cura. Tem mais saúde quem tem fé. Porque isso é individual, né? Pois é, aí o indivíduo vai num local religioso, pratica a religião dele, qualquer que seja ela, não sei qual, tem uma fé imensa e tá lá, vive tomando o seu remedinho, tá todo... Um saco de remédio. Um saco de remédio do lado, vive em hospital, fazendo tratamento. Por que essa fé não deu certo para essa pessoa? É porque a fé foi pouca? Ele tem pouca fé? Hã? Causa e efeito. Não sei, ele tem que me dizer. Eu quero saber. Eu acho que, na realidade... Deus quis. Na realidade, não é nem sou eu que acho, né? Quando Jesus falou lá para os apóstolos, né, para os discípulos, que se eles tivessem fé, eles poderiam fazer tanto quanto ele e até mais, ele quis dizer, na realidade, que se eles tivessem aquela fé verdadeira, né? Aquela fé que vem do fundo do coração, aquela fé que não precisa de uma prova, vamos dizer assim, material, para que você a tenha. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Você está passando aí por uma situação difícil. Uma coisa é aquele cara que vai na igreja, dobra os joelhos, reza toda semana, 3, 4, 5 vezes por semana, ou vai até mesmo na casa espírita, e em qualquer outro templo religioso, se diz uma pessoa de fé, mas quando chega na hora, no dia a dia dele, na vida, não é assim que ele age. Ele, às vezes, não tem consideração pelos seus subalternos. Às vezes, ele não é compreensível, ele é um tirano doméstico. Isso aí. Às vezes, ele é uma pessoa que, dentro do templo religioso, é uma pessoa boníssima. Mas na rua, fora, no contato, ele é um empresário duro, que não perdoa as pessoas. Você não é assim. Não. Lógico que é. Mas assim, que não perdoa as pessoas, né? Que tem aquele rigor, né? E aquela... insensibilidade. Então, na realidade, quando a gente fala de fé, fé é muito mais profundo do que dizer que você acredita em Deus. É muito mais. Fé é um conceito. Tem que ser colocado em prática. Fé é uma coisa que você não precisa falar para as pessoas. Você simplesmente tem. Você sente. Não há necessidade de você chegar e dizer assim, eu tenho fé. As pessoas que te conhecem sabem como você é. Aquelas que te conhecem, elas sabem se você realmente tem ou não. Quando você fala alguma coisa para alguém, se você fala com o coração, se você realmente acredita naquilo, a pessoa vai acreditar em você. Então, a fé, ela não te isenta do sofrimento, de jeito nenhum. Com certeza. Ela só te ensina a bem sofrer. E é óbvio, da forma com que você tem fé, você vai sofrer mais ou menos. Ao longo dos anos, lá na obra social Antônio de Aquino, eu tive a oportunidade de ver vários casos muito interessantes. E tive a oportunidade de ver alguns casos também lá no hospital, aqui no hospital onde eu trabalho, de pessoas em meio a grandes sofrimentos e que você perguntava assim, e aí, como é que você está? Estou muito melhor. Só que eu olhava todos os exames e não estava melhor. E a pessoa te dizia, não, eu estou melhor. Por quê? Porque ela passou a entender o sofrimento como uma forma dela se melhorar. Então, quando ela dizia que ela estava melhor, ela realmente estava melhor. Não necessariamente o corpo dela estava melhor, mas ela estava se sentindo melhor. A alma dela estava satisfeita, então ela verbalizava daquela forma. Eu estou melhor. Embora, muitas vezes, os exames mostrassem que ela estava até pior. Então, você está entendendo, Marco, o que eu quero dizer? É isso que a fé te dá. E quando os estudos científicos vão mensurar qualidade de vida, quando eles vão mensurar dor, que é tudo sintoma subjetivo, né? Isso é subjetivo. Né? Você pode gritar num beliscão e a outra pessoa do teu lado, com o mesmo beliscão, não sentir nada. Ou sentir muito pouco. Então,
quando esses estudos vão mensurar isso, o que eles estão mostrando é isso. Agora, também tem um outro aspecto muito importante. Muitos desses estudos estão mostrando diminuição de mortalidade. E aí, mortalidade, amigo, é um dado objetivo. Ou você está vivo ou está morto. Ou você sobreviveu ou morreu. Então, por que eu pergunto que as pessoas com a mesma doença e que têm fé estão vivendo mais, já que elas são tratadas da mesma forma, do que aquelas que não têm fé? É verdade. Os estudos não conseguem responder isso. Eles não conseguem. Eles simplesmente mostram que isso é verdade. Constatam isso. Eles constatam isso. Mas até agora, assim, é porque a célula melhorou, é porque o DNA mudou, é porque o código genético aperfeiçoou. Não sei. Então, se eu estiver no hospital, numa cama, olhar para o lado e aí, parceiro, tu tem fé, tu tem religião? Não, tu vai na minha frente. Depende. Aí, Você vai na minha frente. Não ter religião não quer dizer que não tem religiosidade. Na hora que você falar isso para ele, vai ser muito legal. Porque se ele for um cara esperto, assim, que nem o Renato, aí ele vai olhar para você, bom, do jeito que você está falando comigo, meu amigo, você pode ficar. Não, você pode ficar, porque quando você for, eu vou estar te esperando com uma surpresa boa lá. Aí você vai ficar todo com medo lá. Vai botar medo, né? Já que nós estamos falando sobre fé, e você como médico, eu queria saber, nas escolas médicas, como é que é esse trabalho de espiritualidade lá nas escolas? É complicado? Rapaz, olha, isso daí é fantástico, fantástico. Lá na Universidade de São Paulo... Hoje em dia é mais fácil, né? Muito. Então, lá na Universidade de São Paulo, onde eu fiz a minha especialização e tal, existe uma cadeira opcional ainda, mas muito concorrida, que é a cadeira da espiritualidade. Então, todo ano, né, os alunos podem fazer a opção por passar nessa cadeira, e eles têm a cadeira durante 6 meses a 1 ano, eu não me lembro ao certo quanto é. É uma cadeira opcional, ela não é obrigatória, mas tem um alto grau de interesse. Na Faculdade de Medicina de Taubaté, no Vale do Paraíba, que é uma das faculdades de medicina mais antigas lá de São Paulo, a espiritualidade passou a ser obrigatória. É uma cadeira obrigatória e faz parte da grade curricular do curso médico. Obrigatória, desde o ano passado. Não se criou uma celeuma quando passou a ser obrigatória? Não, foi sancionado pelo MEC, isso. Foi? Pelo Ministério da Educação. Foi acontecendo gradativamente, né? Exatamente. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu me formei, a UERJ, existe uma liga de espiritualidade, uma liga acadêmica de espiritualidade fortíssima, que promove congressos, eventos. Inclusive vai ter um evento agora, dentro de pouco tempo, eu recebi por e-mail. Lá na UF também existe, na Universidade Federal Fluminense, uma liga de estudos em espiritualidade. Dentro da UFRJ, onde eu sou professor, né? Eu dou aula aqui no campus Macaé, da UFRJ, como professor da cardiologia. Os alunos são extremamente interessados. É um campus novo, tem 8 anos apenas de criação. O campus do Fundão, que é mais antigo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem também uma liga de espiritualidade dentro do âmbito dos acadêmicos de medicina. Ou seja, os alunos estão ávidos por aprender alguma coisa diferente. Ver o ser humano não apenas como um saco de músculos, ossos, vísceras, etc. Mas sim como um global. Eles têm que aprender a biomedicina, óbvio. É necessário que eles saibam o tradicional. Mas eles não estão mais satisfeitos apenas com o tradicional. Eles querem algo a mais. Eles querem saber algo a mais. Porque hoje eles começam a entender que existe alguma coisa acima daquilo que nós aprendemos dentro da medicina tradicional. Nessas faculdades que tem essa cadeira de espiritualidade, os professores, os profissionais que dão aula lá, são religiosos? Não necessariamente, por exemplo, eles não são necessariamente espíritas.
Alguns são espíritas, alguns podem ser que sejam católicos. Na USP, por exemplo, onde eu conheci a cadeira, quem inaugurou a cadeira foi um médico espírita. Tá? Eu não sei se os outros professores eram ou não espíritas. Na UERJ, o Roberto Sporcati é espírita. Então, ele dá bastante atenção a essa liga da UERJ, aonde tem espíritas, tem católicos. O Pedro Spinetti é católico, é da Mocidade Católica, inclusive, que faz um trabalho junto ao cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Entendeu? São católicos praticantes lá, bonitinho, vão à igreja, etc., fazem parte da pastoral da saúde, participam também da Liga de Espiritualidade. Porque a espiritualidade, veja bem, espiritualidade não é espírita. Espiritualidade é muito maior, entendeu? Óbvio que os médicos espíritas estão, em geral, mais preparados nesse quesito. Por quê? Porque eles estudam mais a fundo essa parte da conexão entre ciência e religião. Porque isso faz parte da codificação espírita. Verdade. Né? O livro A Gênese, que você obviamente já folheou, já leu, ele é um livro que fala em detalhes sobre a ciência espírita. Então, o médico espírita ele já está mais habituado a isso. Mas não é obrigatório que ele seja espírita, ele pode ser de qualquer bandeira religiosa. Né? Então, eu tenho procurado lá dentro da UFRJ, no trabalho pequenininho que a gente faz, às sextas-feiras, lá no campus, eu sempre procuro mostrar dentro do possível, né? Porque eu tenho que cumprir a minha carga horária e a minha grade curricular. Isso eu não posso fugir. Mas eu procuro sempre mostrar aos alunos um pouquinho a mais. Por exemplo, nos ambulatórios, nos atendimentos. Olha, procura perceber o paciente, procura tocar nele, procura perceber o estado de espírito dele, não apenas o exame físico. Nessas aulas total, né? Nessas aulas de espiritualidade dentro da faculdade de medicina, os alunos que estão ali assistindo, eles estão assistindo por interesse em ter aquele conhecimento, mas eles participam ou ficam só ouvindo para tomar conhecimento daquilo ali. Eles se envolvem, se doam ali também na aula, junto com... veja bem, eu nunca dei aula de espiritualidade no âmbito universitário, porque na UFRJ não faz parte da grade curricular. Mas, assim, nas poucas vezes que eu assisti aulas nesse âmbito, eles participam ativamente. Os alunos ficam ávidos por isso, da mesma forma que os médicos. Eu acho até que ficam melhores médicos. Muito melhores. Mais humanos. Muito melhores. Eu estou falando que os médicos são desumanos. Não, mas muito melhores, eu concordo mais sensíveis. Mais sensíveis. Eles têm, assim, eu costumo dizer que essa geração nova, Renato e Marco, essa geração dos nossos filhos, essa geração que está vindo aí, ela é muito melhor, assim, ela é muito mais bem preparada do que a gente. Ela vem com uma outra forma de pensar. Ela aprende a questionar desde cedo. Ela aprende a buscar as verdades desde cedo. Porque a verdade, como diz um professor meu, eu tenho um professor que dizia o seguinte: nós temos a sua versão, a minha versão. Agora, a verdade mesmo, ela não nos pertence. É uma variação daquele ditado de a gente tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Né? Porque, na realidade, essas pessoas, essas crianças, né? Eu posso chamá-los de crianças, eles estão buscando um conhecimento muito mais além do que aquele conhecimento que a gente buscava. A gente buscava um conhecimento técnico, científico, único e exclusivamente. Eles não, eles buscam alguma coisa maior. Atualmente a gente está buscando isso também, a gente aprendeu isso, mas a gente aprendeu isso muito mais tarde. Naquela época, poucos tinham essa visão. Não existiam. Na faculdade, então, nem... Na faculdade, não. No meio acadêmico, não tinha. No meio acadêmico, quem falasse isso no meio acadêmico era taxado de louco, de maluco, de idiota. Não tinha. 40 anos atrás? Não. Até hoje é olhado meio de esguelha, né? Imagina há 30, 40 anos atrás. Com certeza. Eu tenho aqui um recado do meu amigo Valde, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus.
pedindo para falar para as pessoas que eles estão na campanha do cobertor. Começou agora dia 1º de junho e vai até o dia 15 de julho. E quem puder doar cobertores, né? Por favor, procurarem lá o Centro Espírita Trabalhador de Jesus, né? E escreve até aqui: quem doa com amor transforma o frio em calor. Então, é uma campanha que o Trabalhador de Jesus faz todo ano, né? E é bacana isso aí. Então, quem tiver cobertor, que queira doar para, né, doar para as famílias que estão necessitadas. Às vezes a pessoa tem um cobertor e não doa, vai levar só um, mas é só um que precisa. É mais de um em um. É um seu, um do outro, e faz um montão. Não Com precisa certeza. levar 10 cobertores, leve um. Bota Se um cada debaixo um do doar braço. um, Pronto. poxa, vai ter aí uma quantidade boa, né? É isso aí. Agora, Fernando, você é cardiologista, você tem experiência nessa área, você faz tratamentos. O que você pode dizer para a gente em relação à mortalidade cardiovascular, né? E relacionar isso com espiritualidade? Aumenta, diminui, é a mesma coisa? Como é que fica? Os pacientes são mais receptivos? O que você vê na sua experiência aí e nas pesquisas quanto a isso, entre mortalidade e espiritualidade? Isso, assim, eu queria mencionar um estudo clínico fantástico chamado o Nurses Health Study, que foi o estudo das enfermeiras, né, da saúde das enfermeiras. Esse estudo foi conduzido em Boston, né, no norte dos Estados Unidos. Ele é um estudo que envolve 70 mil mulheres acompanhadas durante 20 anos através de questionários onde elas preenchem, né, e onde elas vão falar, relatar diversos aspectos da sua vida, né, profissional, pessoal, inclusive o aspecto religiosidade, crença religiosa, fé, otimismo, maneira de encarar a vida, etc. e tal. E esse estudo, que já teve várias publicações científicas a partir dessa coorte, né, ou seja, desse grupo de pacientes, ele recebeu uma nova publicação em janeiro desse ano, no American Journal of Epidemiology, que é um jornal médico muito famoso. E nesse estudo, nessa última publicação, o que eles mostraram? Que a evolução de 20 anos dessas enfermeiras acompanhadas nesse estudo mostrou que aquelas que eram mais otimistas, aquelas que rezavam mais, aquelas que tinham o hábito da prece, aquelas que tinham uma convicção ou frequentavam um culto religioso, elas tinham 30% menos chance de morrer de vários tipos de doença do que aquelas que não tinham. Por exemplo, elas tinham 38% menos chance de morrer de doença cardiovascular, quase 40% de chance a menos de morrer de acidente vascular cerebral, quase 40% a menos de chance de morrer de doenças respiratórias, 52% a menos de chance de morrer de infecção. Ou seja, apesar de eu estar falando números que possam parecer assim muito impactantes, lembre-se que nós estamos falando em percentuais. Mas, de qualquer maneira, elas tinham uma chance significativamente menor de morrer do que aquelas que não tinham esse tipo de hábito religioso. Principalmente aquelas que tinham um hábito religioso mais disciplinado e mais constante. Ou seja, não é aquela que, eu sou religiosa, assim, eu vou uma vez por mês ao culto. Não. Eram aquelas que iam, por exemplo, aquelas que iam 2 vezes por semana, tinham menos chances de morrer do que aquelas que iam uma vez a cada 3, 4 semanas. Por quê? Porque elas mostravam que elas não estavam indo só para agradar, só para como convenção social. Era uma crença pessoal. Era algo que elas realmente acreditavam. Era algo que elas abraçavam. E isso repercutiu positivamente
em relação à saúde dessas mulheres ao longo dos anos. Esse estudo é um estudo, o Nurses Health Study, de grande impacto mundial. Ele já foi apresentado em vários congressos no mundo inteiro. E realmente é algo assim que dá o que pensar. Entendeu? Você fala assim, puxa vida, mas será? Então quer dizer que se eu rezar mais, veja bem, se você rezar mais, não por rezar, se você fizer porque você acredita naquilo. Não é dizer assim, não, como um ato eu vou mecânico. fazer, exatamente, não como um ato mecânico. Ah, eu vou fazer porque assim eu tenho menos chance de morrer. Não é assim que funciona. É lá de dentro. É algo que tem que vir de dentro, entendeu? E isso tem maneiras de você medir através de questionários específicos, preparados por psiquiatras, psicólogos, de uma forma que você transforme em objetivo algo que é extremamente subjetivo. É verdade. Eu estou revoltado. Está revoltado. Tô. Não, porque toda pessoa que vem aqui no nosso programa, inclusive o Fernando, pega. Não, porque lá em Boston tem a pesquisa, lá em Washington tem a pesquisa, os historiadores, lá os caras lá não sei da onde tem a pesquisa. Não tem nem a pesquisa brasileira, não. Os brasileiros estão tudo por fora dessas paradas. Eu acho que a sua... Eu tô revoltado, porque os brasileiros não estudam nada, cara. Estudaram muito. Tudo são pesquisas feitas fora do Brasil. O que está acontecendo? Nós não temos pessoas capazes para fazer essas pesquisas, instituições capazes. E não tem nada a ver com o nosso programa. Estou só questionando. Certo. Estou revoltado com esse negócio. E isso não é bem verdade. Me explica aí, porque... A Universidade de Campinas, né, através do Ney Carter, mostrou que pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocárdio e que tinham uma crença religiosa que os tornava mais otimistas, mais positivos em relação à doença, tiveram menores taxas de mortalidade. Campinas? Isso, em Campinas. Parabéns. Lá em Porto Alegre, Alô, o professor Fernando Lucchesi também mostrou que a espiritualidade tem um importante fator na prevenção da doença arterial coronariana. E em Recife, também a monografia da doutora Gabriela Marques mostrou que pacientes mais espiritualizados e religiosos tiveram um menor tempo de internação, menor score de depressão, inflamação e uma melhor qualidade de vida com menos necessidade de atendimentos em unidades de emergência. Bom, e eu posso continuar feliz. Aqui, né? Já não estou mais Existem revoltado. vários. Já não estou mais revoltado. O que eu digo a respeito dessas publicações internacionais é que no meio médico, para que você tenha uma publicação que seja lida no mundo inteiro, em primeiro lugar, ela tem que ser em inglês. Não serve ser em português. Não serve ser em francês. Não serve ser em alemão nem em holandês. É obrigatório que seja em inglês. O inglês é a língua médica universal. Os periódicos médicos mais conhecidos são publicados em inglês. Não são em alemão, não são em francês. E a Alemanha é um país extremamente desenvolvido. Existem periódicos franceses, alemães, existem. São lidos só pelos alemães, só pelos franceses. Para ser lido pelo mundo inteiro, tem que estar em inglês. Portanto, as publicações que nós brasileiros fazemos em inglês, fora do país, por exemplo, a minha tese de doutorado eu publiquei no exterior, no American Journal of Cardiology. Publiquei aqui também, mas para que eu pudesse atingir uma comunidade maior, eu tenho que publicar em inglês. Então, por isso eu cito essas publicações internacionais em inglês. É importante. E, obviamente, como os Estados Unidos é um país que tem uma infraestrutura de pesquisa que nós demoraremos, Tem verba pra isso, né? nós demoraremos aproximadamente 500 anos para chegar nela. É uma infraestrutura de pesquisa muito grande por conta da verba. E não apenas por conta da verba, porque é cultural isso neles. Né? Os ingleses também, os alemães também, os japoneses também são assim. Eles publicam muito. Os chineses publicam tanto quanto os americanos. Por quê? Porque lá é um país
imenso, tem muita gente. E eles publicam, quando eu falo publicam, não é publicar em chinês, não. Eles publicam em inglês, é isso que eu estou dizendo. Então, esse tipo de cultura é algo que hoje em dia está avançando no meio acadêmico brasileiro. E com isso, nós estamos nos tornando conhecidos lá fora. Eu não sei se você soube, mas existe um médico brasileiro que fez um trabalho, eu esqueci agora o nome dele, o único médico brasileiro que foi indicado um dia, né, para o Prêmio Nobel de Medicina foi Carlos Chagas. Mas existe um médico hoje brasileiro que entrou na lista dos indicados para o Nobel de Medicina. Não que ele tenha sido indicado, ele foi para uma lista de onde serão retirados os indicados para o Prêmio Nobel de Medicina. Esse médico brasileiro, eu agora não consigo lembrar a pesquisa que ele fez, mas é daqui do nosso país, agora, contemporâneo, e ele é um médico extremamente conhecido. Da mesma forma, os médicos brasileiros que continuaram na pesquisa da doença de Chagas, eles são respeitados no mundo inteiro, porque o Brasil é a maior autoridade do mundo na doença de Chagas. Entendeu? Por causa da incidência da doença? Por causa da incidência, por causa da epidemiologia da doença, que é mais comum aqui. Não que exista só aqui, existe em outros países também, mas aqui é pioneiro. E por aí vai, entendeu? O que é importante dizer? O importante dizer é o seguinte, essas publicações, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, o que elas vêm mostrar para a gente? Elas vêm mostrar aquilo que André Luiz dizia nos seus livros em 1940, 38, 54. Elas vêm nos mostrar da importância de você cultivar hábitos positivos no impacto que aquilo vai ter nas suas células. Ou seja, no desenvolvimento da sua patologia, da sua doença, e até mesmo na possibilidade de você vir a morrer por ela. Só que ele nos livros, ele relatava casos pontuais, uma instrução que os instrutores dele davam a ele, exemplificando. Hoje em dia, a ciência nos mostra que mesmo quando a gente globaliza isso, e que a gente envolve um grande número de pacientes, aquilo que ele mostrava em 1 ou 2 é verdade. É verdade. Acontece mesmo. Entendeu? E é isso que é bacana. Vou pedir um intervalo, tá? Então, eu gostaria, vamos fazer um intervalo aí rapidinho, tá? Para a gente poder beber uma água aqui, te volta já, para dar uma descansadinha aqui e beber uma água aqui, o doutor Fernando. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo
templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bem, voltamos ao programa Espiritismo em Foco. Só para não passar em branco, o programa Espiritismo em Foco é uma realização do Centro Espírita Ceareiros do Bem. Estaremos aqui todas as segundas-feiras, de 18 às 19h30. E quem quiser fazer uma visita lá no nosso centro, fica no Jardim Esperança, ali por trás do Pargos Clube, na mesma rua da Pousada Nathalie. Toda quinta-feira, 8 da noite. Quem quiser, está convidado. Nossos amigos do Jardim Esperança. É, nossos amigos. Bom, você passou e falou sobre uma palavra mágica aí, chamada depressão. Eu queria saber o que você tem sobre depressão, alguns estudos que se possa ter, e se essa atividade, se a depressão se tem com essa atividade de fé e de religiosidade, espiritualidade, se isso influencia no depressivo. Sim, existem estudos e sim, influencia. Então, o que a gente tem? Por exemplo, o presidente do GENCA, o Álvaro, ele apresentou no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, né, que é um congresso muito famoso mundialmente, um estudo, né, um trabalho que foi feito lá em São Paulo, no Dante Pazanese, sobre espiritualidade, depressão e doença coronária, né, doença cardiovascular, mostrando que aquelas pessoas mais depressivas, né, mais para baixo, que tinham mais tendência a aquela melancolia meio patológica, né, meio exagerada, elas tinham também uma tendência maior a ter doença arterial coronariana, que é o quê? A angina, o infarto, essas coisas, né? E mostrou também que o contrário era verdadeiro, que aquelas pessoas que tinham, que eram mais otimistas, que encaravam a vida de uma forma mais positiva, elas tinham uma tendência a ficar melhor, e mesmo que tivessem esse tipo de doença, a se curar com mais facilidade. Eu me lembro de um caso que aconteceu há alguns anos atrás, lá na Clínica Santa Helena, que foi muito interessante. Chegaram 2 pacientes para fazer uma cirurgia cardíaca. Um paciente era um senhor extremamente depressivo. Ele, pessimista, achando que ia acontecer, já tinha reclamado 1001 coisas, falando de tinha se despedido da família, etc, etc. A outra era uma senhora que chegou junto com a filha, que parecia que estava indo para um baile, nunca vi. Ela estava assim, eu falei, não é possível que ela veio para operar o coração, porque ela estava assim, numa alegria, numa positividade, vai dar tudo certo, etc e tal. Os 2 sobreviveram, mas qual foi o resultado do negócio? Esse paciente depressivo, ele ficou quase 1 mês internado. O que podia ter de complicação, ele teve. Enquanto que aquela paciente que chegou lá, otimista, feliz, tal, ela bateu o recorde. Ela ficou 4 ou 5 dias, depois de ter aberto o peito. A mesma entendeu? operação?
o mesmo tipo de cirurgia, que era a ponte de safena, né? Essas coisas. Então, quer dizer, em que pese a gente não poder comparar um organismo com outro, não é isso que eu estou fazendo, isso não seria correto do ponto de vista científico. O que eu quero dizer é o seguinte: olha a forma com que as coisas se desenrolaram. Pode ser até que o caso da mulher tivesse sido até mais grave que o do homem. Pode ser que o coração dela nem fosse tão bom quanto o dele. Eu não me lembro, já fazem muitos anos. Mas o fato é que ela foi num estado de espírito que facilitou muito o trabalho de todos. Por exemplo, o pessoal de enfermagem adorava ir cuidar dela. Ela tinha uma palavra de carinho, de otimismo e tal. Já o outro era sempre reclamando, sempre falando alguma coisa, sempre... Então, assim, isso você vê até no dia a dia, né? Quando você convive com uma pessoa depressiva, é uma coisa extremamente desagradável. Ela tende a te botar para baixo, ela tende a te, né, a te afundar. Você, depois de um certo tempo, você quer sair correndo dali. Agora, se você está diante de alguém alegre, positivo, puxa, você vibra noutra faixa, você se sente melhor. Então, começou a se fazer trabalhos na direção de dar um aporte psíquico, psicológico para esses pacientes. Então, você fazer o cuidado multiprofissional. Não é apenas o médico que vai cuidar de você. Vai também o psicólogo, vai o fisioterapeuta, vai o nutricionista, vai o religioso. E aí, os serviços de capelania espírita, que estão muito difundidos, e o Brasil é pioneiro nisso. Isso não tem no resto do mundo. E a capelania espírita, por exemplo, em Sorocaba, em Piracicaba, interior de São Paulo, em alguns outros locais que agora eu não lembro de cabeça, mas o de Piracicaba eu conheci as pessoas aqui em Cabo Frio, num congresso da AME. Eles têm um trabalho tão importante que eles têm entrada livre num hospital católico, entrada livre para fazer esse serviço. E é fantástico, o serviço tem produzido resultados extraordinários. Agora, vocês sabem, na semana que vem, vai ter o congresso da Mednesp. Está aí, lá. O congresso da Mednesp é o maior congresso espírita de medicina espiritual do mundo. Então, esse congresso vão ser apresentados diversos trabalhos, entre eles trabalhos em torno da capelania espírita e da espiritualidade no controle da depressão. E esses trabalhos, eles já mostram que o que esses grupos têm feito tem mudado a evolução de pacientes com doenças crônicas, internados há muito tempo, há meses, alguns deles com câncer, com doenças que você não consegue dar alta, né? E que você passa a conseguir girar esses pacientes depois que eles começam a ter esse entendimento, entendeu? Com certeza a gente sabe que, né, você falou aí do Congresso de Medicina Espiritual, né, que eu estarei lá, com certeza, assistindo aos 3 dias lá de Congresso, aos 4 dias, né, que é essa quarta, quinta, sexta a quarta e noite, sábado. né? Na realidade, quarta é só abertura. Abertura com palestra com do Divaldo. Palestra do eu vou Divaldo. ver se eu vou assistir essa palestra, senão eu vou só na quinta-feira de manhã, né, que começa mesmo, os cursos começam na quinta-feira, a parte da manhã. Agora, o que você vai fazer? Nós estamos já, faltam 17 minutos para acabar o programa. Como enfrentar o fim da vida em relação a tudo isso que você falou aí? Como é que é? Como é que acontece? Como é que as pessoas têm que pensar, fazer, meditar, pensar? O que é? Como é que é? Eu queria só acrescentar um pouquinho, dar uma esticada nessa pergunta. Você perguntou como é que vai enfrentar o fim da vida. E quando começa o fim da vida? É verdade. Também. Dá uma esticada aqui, né? Porque eu estou preocupado, né, cara? Sabe como é que Desde que você nasceu, nasceu, já começou o fim da vida? a cada dia que passa, você está mais próximo de voltar. Exatamente. O fim da vida começa quando a gente nasce, sem dúvida. É uma pergunta que, assim, não tem uma resposta fixa. Não tem uma resposta, não tem uma fórmula, né? Como que você enfrenta isso? Eu não sei, eu não sei responder. Eu sei o que eu penso, o que eu aprendi, né? E o que
tem sido estudado, né? O que a gente aprende, né, até dentro da própria doutrina espírita, é que você vai enfrentar isso a partir do estudo, né, do conhecimento. Então você tem que estudar para você saber que o fim da vida não é fim. É a primeira coisa. Então a melhor maneira de você enfrentar o fim da vida é tendo a convicção de que ela não termina. E não é só a doutrina espírita que diz isso, né? A própria religião católica acredita na continuidade da vida, o budismo, o islamismo, o judaísmo, enfim, o protestantismo, todos acreditam que a vida continua. Existem diferenças em termos doutrinários sobre outros aspectos, mas a crença na continuidade da vida é um ponto comum em todas as religiões. É verdade. Então, o que é a primeira coisa importante para você enfrentar o fim da vida? É a crença de que a vida continua. Isso é a primeira coisa. Isso é um ponto pacífico. Se você não acredita que ela continua, você vai se desesperar quando chegar no fim. Porque você vai querer se aferrar a ela, a se agarrar a ela de qualquer maneira. O segundo aspecto que eu acho importante é você ter a consciência de que tudo segue uma progressão e uma evolução natural do universo. Não é porque a sua vida está próxima a acabar que acaba tudo. Na realidade, nós espíritas acreditamos em novas encarnações ou na reencarnação. Isso, para quem acredita nesse retorno, e não são só os espíritas que acreditam, né? Existem várias outras religiões que acreditam, a coisa se torna um pouco mais simples também. Por quê? Porque você sabe que você terá outras oportunidades. Você sabe que Deus é justo, que não acaba tudo de uma só vez e acabou, e se você errou, você está condenado, se você acertou, é o paraíso. Porque existem meios termos nessa história. Verdade. Então, hoje em dia, como é que se trabalha em relação aos pacientes com isso? Você trabalha em relação a dizer que a vida continua, de que eles devem se aferrar a uma crença de que algo maior governa os nossos destinos e que esse algo maior estará sempre presente velando por ele. Você deve falar para ele ou para ela, né, que com toda certeza ele terá a oportunidade de reencontrar os seus entes queridos. Você deve trabalhar a questão, se ele não tiver isso, né, da fé em Deus, da fé em Jesus, ou da fé naquilo que ele acredita que seja maior. Por quê? Porque com isso você vai produzir nesses pacientes uma maior tranquilidade. Eles vão enfrentar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais harmônica, menos desesperada. Porque, olha, amigo, eu que vejo gente morrer com muita constância, até pela minha própria área dentro da medicina, a maioria das pessoas tem um pouco de medo de morrer, quando não muito medo, independente das suas crenças, viu? São poucos os que eu conheço que enfrentam a morte com aquela dignidade, com aquela tranquilidade. E por que isso? Porque essas pessoas, assim, elas queiram acreditar, mas algumas delas não acreditem de verdade. Não acreditem mesmo com o coração. E aqueles que realmente acreditam, enfrentam com uma tranquilidade muito grande o último momento. São raros, viu? São raros, mas enfrentam. Uma outra coisa, pegando já o gancho disso, que ajudou muito aos cientistas a elaborarem um pouco mais sobre isso, são as experiências de quase morte. E ficou muito marcado nas experiências de quase morte a pesquisa realizada por um médico holandês, que é cardiologista, que é o Dr. Pim van Lommel. O Dr. Pim van Lommel, o que ele fez? Ele realizou, desde os anos 90, ele com vários assistentes,
vem realizando pesquisas em vários hospitais em cima de pacientes que sobreviveram a uma parada cardíaca. E aí, em 2001, ele publicou essas experiências de quase morte num jornal médico famosíssimo chamado The Lancet, o Lancet, que é um jornal britânico, mas é considerado um dos mais conceituados do mundo. E aí, a partir dessa publicação, ele prosseguiu nos seus estudos e culminou com um livro que ele lançou em 2011 chamado A Consciência Além da Vida, a ciência da experiência quase morte. Esse livro só foi publicado em inglês, ele não foi traduzido pelo português, e é um livro que descreve todos os aspectos espirituais e científicos dessas experiências quase morte, mostrando que não tinha como você dizer que isso era só imaginação dos pacientes. É verdade. Aí, esse médico que ele dá palestras no mundo inteiro sobre isso e tal, ele enfrentou e enfrenta até hoje, lógico, muita descrença. Aí um neurocirurgião de Harvard, né, a meca da medicina mundial, ele não acreditava em absolutamente nada, ateu, né, até que um dia ele acorda com uma dor de cabeça fortíssima e ele, neurocirurgião, ele começou a notar que tinha alguma coisa errada, ele chama pela sua esposa, a esposa vai ver, pergunta se ele quer uma ambulância, ele diz que não, mas a dor não melhora de jeito nenhum, mesmo com remédio. Ele desce a escada da sua casa, a esposa estava quase indo embora, quando ele grita e ele cai, e aí ele apaga. E aí ele ainda escuta ela chamando a ambulância, mas depois ele não vê mais nada. Ele permanece em coma e é desenganado pelos médicos durante 7 dias. E durante aqueles 7 dias ele vê tudo, ele enxerga tudo, ele escuta tudo, e ele é levado a um local aonde ele lida com uma mulher, provavelmente devia ser a guia dele, num manto branco, com os olhos claros, e ele escuta o que ela fala mesmo sem ela mover a boca. Ele descreve isso no livro, é impressionante. E ele presencia e ele vê uma série de coisas incríveis. E aquilo se torna tão impactante para ele que quando ele volta ao corpo, sim, porque ele sobrevive, por incrível que pareça, 10 dias depois ele abre os olhos, ele faz disso a missão da vida dele. Ele que não acreditava em nada, passa a acreditar que havia vida além da morte, e ele escreve um livro sobre isso, e esse foi traduzido para o português. Esse caso passou, teve uma reportagem grande no Fantástico. Com ele. Com ele. Eu vi essa então, reportagem. Assim, e isso foi um impacto muito grande, porque você pode questionar um médico brasileiro, você questiona até mesmo os holandeses, mas como é que você vai questionar um neurocirurgião de Harvard? Fica meio complicado, entendeu? Até mesmo para a própria comunidade científica lá de Harvard, né, que tinha muita gente que não acreditava. Materialista. Ele já tinha publicado, só ele já tinha publicado 2 ou 3 livros e mais de 150 artigos científicos nos mais famosos jornais do mundo. Era um cara que ele é professor de medicina da Universidade de Harvard. Então, assim, como é que você vai dizer? Você pode até dizer que não acredita nele, mas dizer que ele é charlatão não dá para você dizer. Você não tem como dizer isso, entendeu? Então, a partir daí, a comunidade científica começou a mudar e começou a não negar com tanta veemência esse tipo de manifestação. Então, hoje, Harvard lançou um manual, que é o Manual de Espiritualidade para os pacientes, um manual de boas práticas de espiritualidade, de prece, de otimismo, de meditação, de yoga, de um monte de coisa. E isso muda, eu não sei se vocês têm o alcance disso, né? Eu acho que tem, né? Olha como é que muda isso, a maneira como você encara a doença, né? O doente, né? Muda tudo, porque você passa a não encarar o paciente
como apenas uma síndrome, e sim como um ser complexo, que tem uma série de coisas em torno dele, dentro dele, fora dele, que o influenciam. E que se você não puder ver isso como um todo, como é que você vai ser médico? Como é que você vai obter sucesso? Você pode dar um remédio para dor de cabeça e melhorar a dor, mas ela volta. Não tem jeito. Ela vai voltar. É verdade. Né? Você pode ir lá com um catéter, desobstruir lá a coronária, botar uma ponte de savio, mas ela fecha. A ponte fecha. Se você não mudar a maneira de você agir, de você encarar, não tem jeito. Entendeu? Existem pontos que você alcança, mas além daquilo você não vai. Se você não fizer alguma coisa a mais, entendeu? E é isso que eu achei mais legal nessa reviravolta que tem, porque experiências de quase morte isso sempre teve. Só que só veio a ser divulgado de uma forma mais acadêmica agora, com o holandês, com o Pim van Lommel e com o médico de Harvard, que minha memória anda me pregando peças, eu esqueci o nome também. Mas assim, foi só a partir daí que a coisa começou a tomar um maior vulto. Não foi à toa, né? Não foi à toa. A gente sabe que a espiritualidade trabalha, justamente nesses que se dizem ateus, né? Que voltamos à época de Kardec, tinha que ser o Kardec, um cara... Kardec era um indivíduo extremamente científico, né? Mas ele era um homem de fé, sempre foi, né? Diferente desses outros. Mas era respeitado também. Mas era, sim. Muito. É importante esse tipo de... Você tem que ser... É como dizia Kardec, se você tiver que fazer uma opção entre ciência e religião, fique com a ciência. É verdade. Ele falava isso, entendeu? Uma das coisas que Kardec falava e que eu falo em todas as aulas que eu dou para os alunos, em congressos, quando eu tenho oportunidade, se você... Ele dizia mais ou menos assim, não sei se eram exatamente as palavras, mas a essência é essa. É melhor você negar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. É verdade. Então, é por isso que existe o método científico, entendeu? O método científico ele tem que ser rigoroso mesmo. Porque senão a gente acaba aceitando uma mentira. Meu querido amigo, nosso programa está terminando, faltam 3 minutinhos só. Eu gostaria que você desse as suas despedidas. Foi maravilhoso, tenho certeza que as pessoas que nos assistiram o programa, que vão assistir nas reprises, que pelo Facebook, gostaram muito, porque realmente foram muitas informações muito importantes sobre medicina espiritual, o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Suas palavras finais, meu amigo. Renato, foi, como sempre, né, um grande prazer estar aqui com vocês, né, um prazer poder falar aqui nesse programa Espiritismo em Foco. E as minhas palavras finais talvez sejam... Eu não sei nem se eles vão atingir, porque acredito que poucos médicos estejam assistindo ao programa, mas seriam para os meus colegas médicos, né, que eles possam enxergar os seus pacientes como algo mais do que só a doença, que eles possam enxergar como seres, né, como pessoas, né, como pessoas que vivem, que sofrem, e que eles possam dar toques aos pacientes, explicar a eles, né, que eles precisam dar importância a esse aspecto não orgânico, né, do seu ser, né, porque sem isso equilibrado, não há como você equilibrar o orgânico. Com certeza. E graças a Deus está caminhando, né? As coisas estão evoluindo, estão melhorando. Nós vamos ter uma medicina muito evoluída, né? Nesse sentido, né? De crescimento, de espiritualidade. Com certeza, não tem a menor dúvida. E quem, né? Como você falou, quem está na vida acadêmica, né? Faculdade, há 30, 40 anos atrás, viu o que era, né? Viu o que está vendo hoje, acontecendo hoje, a gente vê que a coisa está crescendo, está evoluindo, está ficando muito legal, muito bacana. Então, semana que vem, nós vamos receber aqui minha querida amiga Carmen Silveira, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela vem falar em favor da vida, suicídio nunca. Tema muito importante, muito atual e que nós vamos conversar aqui com a Carmen semana que vem. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz,
que a gente possa pensar, refletir em tudo que nós falamos, que a nossa semana seja maravilhosa. Muita paz e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.